estudar astrologia, você vai se deparar com o estudo do ascendente também. E para se tornar uma astróloga profissional, essa informação é essencial, porque é o ascendente quem determina energeticamente o humor da sua cliente, o comportamento dela, a forma como ela se apresenta para você e a forma como você a enxerga também. E isso significa dizer que enquanto você não conhece uma pessoa em seu íntimo, a única coisa que você reconhece nela é o ascendente e não o signo. Aí, aonde é que você vai localizar o ascendente? O ascendente ele tem duas maneiras de ser localizado dentro do mapa do astro.com. Ele vem escrito aqui em inglês e ele vem aqui, tá? No AC. Jéssica, mas meu Deus, eu não sei os signos, eu não sei nada, eu não sei, né, o que é. Não se preocupe, eu vou te explicar agora e vou deixar aqui no vídeo os símbolos de cada signo bonitinho para você saber qual é o seu ascendente. Mas é muito intuitivo, tá? As palavras dos signos em inglês são muito parecidas com as palavras dos signos em português, mas com os símbolos e o nome do signo aqui embaixo, você já vai entender e saber qual é o seu ascendente. Então, você pode ler aqui nessa partezinha aqui, tá? Ou você pode ver esse AC que tá aqui no seu mapa e aonde cruzar essa linha preta, esse símbolo aqui é o seu ascendente. Tá? Que aí você vai ver aqui no vídeo. E aí o que acontece com o ascendente? Na astrologia, quando a gente está fazendo uma leitura do ascendente dentro do mapa astral, a gente tem uma forma de considerar características. E essa forma de considerar as características é através dos elementos. Então, cada signo ele pertence a um elemento. A gente tem o elemento da água, do fogo, da terra e do ar. Esses são os 4 elementos que a gente tem dentro do mapa astral. E aí a gente tem cada signo, um elemento, que eu também estou deixando aqui agora no vídeo, ó, os elementos e quais signos pertencem a quais elementos. Mas já vou falar aqui para você também. Então a gente tem Áries, Leão e Sagitário, que é fogo. Touro, Virgem e Capricórnio, que é terra. Gêmeos, Libra e Aquário é ar. E Câncer, Escorpião e Peixes é água. Então esses signos pertencem a esses elementos. E quando a gente tem um ascendente em algum desses signos, a gente carrega para a nossa personalidade, para o nosso corpo físico, para o nosso espelho, como eu já expliquei a respeito do ascendente, as características desse elemento. Então, uma forma de você conseguir fazer a interpretação do ascendente dentro do mapa astral como uma astróloga que está iniciando a sua jornada profissional é utilizar as energias e as características dos elementos para contar para sua cliente um pouquinho sobre como as pessoas enxergam ela. Lembra, não é como ela é como ela é vista. Ela pode ser do signo de Leão, mas ser vista como Aquário. Ela pode ser do signo de Peixes, mas ser vista como Gêmeos, tá bom? Não tem nada a ver aqui quem ela é em essência, mas é como ela se comporta perto dos outros para que os outros não vejam quem ela é verdadeiramente. Então, o ascendente, ele é uma máscara, entre aspas, né? Um espelho, porque é uma forma da gente se proteger. Então, a gente usa a energia do ascendente até que a gente tenha a intimidade o suficiente com o outro para mostrar o nosso eu verdadeiro. Então, o ascendente ele é extremamente forte dentro do mapa astral, tá? E ele vai te ajudar muito a entender com quem você está lidando, tá bom? Então, o que acontece aqui? Para os ascendentes que você encontrar dentro do mapa, que sejam do elemento de fogo, você vai ter que lidar com essas pessoas carregam nela uma característica da energia. Elas são muito rápidas, elas são muito ativas, elas querem fazer tudo do jeito delas e muitas vezes elas são muito autoritárias e querem saber de tudo. Então a gente tem um certo desafio em lidar com as pessoas que têm o ascendente no elemento fogo, que seria Áries, Leão e Sagitário, porque elas são muito ativas, porque elas são pessoas que elas são muito autoritárias, muito líderes, muito rápidas. E às vezes você não tem a mesma velocidade que elas, tá? Então é assim que as pessoas que têm um ascendente no elemento fogo costumam se comportar para você entender como é que elas vão agir, né? Se você tiver aí um mapa perto de você que tenha o ascendente no elemento de terra, que é touro, virgem e capricórnio, são pessoas muito mais voltadas para as questões físicas e materiais. Quem tem ascendente nesses 3 signos do elemento terra precisam de estabilidade,
precisando de segurança, são pessoas mais céticas, mais racionais, são pessoas mais fechadas. Então, quando você faz uma leitura de mapa e você vê que o ascendente da sua cliente é num elemento do signo de terra, você já sabe que se você for muito extrovertida, muito brincalhona, você pode assustar ela, porque independente de qual signo ela seja, ela não se comporta assim com você. Ela ainda não te deu intimidade, então ela acaba sendo mais séria, ela acaba sendo um pouco mais retraída, tá? Se o mapa da sua cliente tiver o ascendente nos signos de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, por exemplo, são pessoas mais emotivas. E o emotivo significa que são pessoas que vão ter uma característica mais emocional, então elas vão se morder mais, se magoar mais, sentir mais, mas elas também fazem tudo de forma emocional. Então, esses ascendentes, eles fazem tudo de forma muito rápida também, mas diferente do fogo. O fogo é rápido para controlar, para mandar. A água, ela é rápida no sentido de não pensar. Então, se a sua cliente tem um mapa que tem um ascendente em Câncer, Escorpião ou Peixe, ela vai agir muito com a emoção. Então, a sua leitura de mapa muitas vezes vai depender do estado emocional de como vai estar a sua cliente. Ela pode estar num dia super bom e levar tudo super pro positivo, como ela pode estar num dia super ruim e levar as coisas pro lado negativo. E para finalizar os elementos de ascendente, se a sua cliente tem um ascendente no elemento ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, esse elemento ele é um elemento mais lógico, ele é um elemento mais racional, mas eles são elementos que eles são moldados de acordo com o ambiente onde eles estão. Então, fazer uma leitura de mapa astral para esses 3 signos, né, de ascendente, Gêmeos, Libra ou Aquário, você vai se ver que vai ter muita troca, vai ter muita conversa. A pessoa não gosta de uma leitura de mapa parada, ela gosta de conversar, ela gosta de contar como é que foi o dia dela, ela gosta de contar sobre a vida inteira dela. E aí você tem que estar muito bem nesse dia para atender pessoas que têm o elemento ar dentro do ascendente, porque ela vai querer trocar com você. Então você tem que normalmente separar mais horário na sua agenda para atender essa cliente. Você tem que estar disposta a escutar as histórias dela e você vai ter que deixar ela falar. O elemento ar no ascendente, ele quer mais falar do que ouvir. Quando você vai falar, ele já tem a resposta pronta. Então, normalmente, são ascendentes, né, elementos que a gente fica um pouco mais nervoso na hora de fazer a leitura de mapa como astrólogos, porque quase a gente não consegue falar. E numa leitura de mapa, o astrólogo precisa falar para o outro entender. Então, esteja bem no dia que você for fazer uma leitura também para pessoas que têm o ascendente em signos de ar, tá bom? Lembrando que o ascendente, né, ele não vai falar sobre tudo a sua cliente. Ele vai te falar como a sua cliente se comporta, ele vai te mostrar o espelho dela, não vai falar sobre ela inteira. É por isso que o mapa ele tem essa magnitude, ele tem esse monte de informação, tá? E para você entender mais profundamente como você vai ler o ascendente de acordo com o signo que tá ali. Por quê? Porque Gêmeos é diferente de Libra, Libra é diferente de Aquário, Câncer é diferente de Escorpião, Escorpião é diferente de Peixes. Eles são dos mesmos elementos, mas eles têm características de signo diferentes. Então, o que eu te ensinei aqui é entender como é que você começa do zero a fazer a leitura do ascendente. Mas lembre-se sempre que você precisa se aprofundar num método, porque além de elemento, você tem signo, você tem planeta, você tem casa astrológica, tem outras questões que também precisam ser analisadas. Mas só com essa dica que eu te dei hoje, sobre como você pode fazer do zero uma leitura de ascendente, eu tenho certeza que você vai ter bastante sucesso em explicar para uma amiga, para uma cliente, para alguém da sua família, sobre como ela se comporta com as outras pessoas, só de você ter essa informação do mapa dela, que é o ascendente e o elemento daquele ascendente, tá bom?